dia, queridos. Dando continuidade aos 2 vídeos anteriores sobre Atos, nós queremos nesse momento orar ao Senhor. Querido Deus, em nome de Jesus, que o Senhor nos dê sabedoria, nos dê compreensão da Tua Palavra, que nós possamos, muito além de sabermos que a Tua Palavra nos ensina, nos exorta, nos disciplina, nos dá direção, é lâmpada para os nossos pés, luz para nossos caminhos, que nós possamos nos apaixonar por essa palavra. Em nome de Jesus, abre os nossos olhos espirituais, para que nós possamos compreender o que o Senhor quer nos ensinar com a Tua palavra. Abre os nossos ouvidos espirituais, para que nós possamos ouvir o que o Espírito Santo tem a dizer por meio da Tua palavra. Senhor, arranca o prepúcio, Senhor, da vaidade, do orgulho do nosso coração, e que nós possamos ter humildade para receber, ousadia para falar do amor de Jesus. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Queridos, ontem nós vimos que o Pentecostes foi um divisor de águas na vida da igreja. Antes, os discípulos, eles estavam trancados de medo dos judeus. Depois, com a ousadia que o Espírito Santo de Deus lhes concedeu, eles foram trancados, aprisionados muitas vezes, para que não falasse do amor de Deus. Mas nada disso os impediu. Antes nós tínhamos um Pedro que negou Jesus, e depois nós tivemos um Pedro ousado que testemunhou de Jesus. Então o Espírito Santo de Deus veio sobre a igreja de forma audível, veio de forma visível, em língua de fogos, e eles puderam, a partir daquele momento, pregar com ousadia, testemunhar do nome de Jesus. Nós vimos que naquele momento, aquele Pedro, que antes era tímido, covarde, fez um discurso e 3.000 pessoas converteram ao Senhor Jesus. Depois, às 3 horas da tarde, eles foram ao templo e lá aconteceu um milagre. Um paralítico, coxo de nascença, passou a andar. Ele falou novamente, pregou novamente, mais 5.000 pessoas foram acrescentadas ao reino dos céus. O que acontece? Houve uma reação imediata do Sinédrio. Eles, invejosos, eles quiseram impedir que a palavra de Deus fosse pregada, impedir que testemunhasse sobre o nome de Jesus. Em Atos 4, as autoridades, os líderes religiosos do Sinédrio, os fariseus, saduceus, os sacerdotes, o sumo sacerdote, eles orientaram que Pedro e João não pregassem mais, não anunciassem ao nome de Jesus. E eles continuavam falando. Em Atos 4, 12 diz: não há salvação em nenhum outro debaixo do céu e da terra. Não há nenhum outro nome dado aos homens ao qual devemos ser salvos. E eles disseram: importa mais obedecer a Deus do que aos homens. E aí eles fizeram a oração pelos primeiros cristãos, que está em Atos 4, 29. Agora, Senhor, considera as ameaças deles. Capacita os teus servos para anunciarem a tua palavra corajosamente. Estende a tua mão para curar e realizar sinais e maravilhas por meio do teu santo nome, Jesus. Depois de orarem, tremeu aquele lugar, e os que estavam reunidos todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciavam corajosamente o nome de Jesus. E aí, aquela situação que a gente sempre ouve falar de Atos, a igreja de Atos, lá no capítulo 4, versículo 32, dizem que os discípulos vendiam tudo o que tinham, repartiam entre eles, viviam na comunhão, eles viviam juntos, na comunhão do partir do pão, nas orações, e eles tinham tudo em comum. E os apóstolos começam a curar muitos doentes. O capítulo 5 prega sobre isso. Os apóstolos são perseguidos no capítulo 5 e finalmente eles são presos. E quando eles estavam presos, o anjo do Senhor abriu a porta do cárcere e os levou para fora. Mesmo com a prisão, eles presos, a prisão trancada, eles foram libertos pelo anjo do Senhor. E eles diziam: é preciso obedecer mais a Deus que aos homens. E eles estavam cheios do Espírito Santo. O capítulo 6 de Atos, ele narra a questão de que aqueles apóstolos que anunciavam a palavra do Senhor estavam sobrecarregados, porque além de anunciar, eles tinham que repartir
entre as pessoas que viviam tudo em comum, aqueles bens que foram doados para a igreja. Então eles elegeram 7 diáconos que eram para ficar com essa tarefa de servir as viúvas, de servir aos órfãos, de fazer o trabalho de servir a alimentação, de servir as pessoas. E aí, entre eles estava Estevão, que era um homem cheio de fé, cheio do Espírito Santo. E ele pregava com ousadia, com grande sabedoria. E por isso ele foi preso, foi apedrejado. E nessa época aparece Saulo, que é o Paulo, pela primeira vez. O discurso de Estevão está no capítulo 7, um discurso com muita sabedoria, com muito conhecimento, cheio de ousadia, cheio do Espírito Santo. E quando ele foi apedrejado, as suas vestes foram depositadas aos pés do Paulo. E quando ele caiu de joelhos, ele bradou a última frase, que está em Atos 7, versículo 60. Senhor, não consideres culpado deste pecado. E faleceu. No capítulo 8, levanta-se uma grande perseguição da igreja e há uma dispersão. Muitos correm para todos os lados em razão da perseguição, mas Deus usou essa perseguição, essa dispersão, para que a igreja fosse criada em vários lugares. Aquele ídolo de Jesus para pregar o evangelho em toda a Judéia, Samaria e os confins da terra começou a acontecer. E aí, há algumas histórias que merecem ser lidas, né, que está em Atos 8, sobre essa situação da dispersão da igreja, sobre a imposição das mãos nas pessoas, as pessoas receberem o Espírito Santo. Atos 9 narra uma dramática conversão do apóstolo Saulo, né, que ele era um grande perseguidor da igreja. No vídeo 2 eu conto quem era Paulo, a sua biografia e a sua conversão no caminho de Damasco, quando ele cai do cavalo, quando Jesus fala com ele fica cego. E o mais dramático, Ananias, que era um servo do Senhor, um homem de Deus, um profeta do Senhor, teve uma visão para que ele pudesse orar pelo Paulo. E aí ele fala, Senhor, eu ouvi falar desse homem, ele é um grande perseguidor, ele está armado até os dentes, né, para matar os cristãos. E quando Deus diz assim, Ananias, vai, esse homem é instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e aos seus reis e perante ao povo de Israel. Eu quero destacar essa fala do Senhor a Ananias, quando fala que Paulo seria apóstolo dos gentios. Nós já falamos nas primeiras aulas que gentios eram aqueles que não eram do povo de Israel. Tem algumas implicações nessa situação dos gentios. Eles não eram circuncidados. Todo o povo que era judeu, que seguia rigorosamente a lei de Moisés, eles ao 8º dia circuncidavam. Para quem não sabe o que é circuncisão, está lá na lei de Moisés, é cortar o prepúcio do homem, do órgão genital masculino. Não cortar o órgão total, cortar aquela pele da ponta que recobre o órgão genital masculino. Aquele círculo que corta, aquele anel que corta, significava uma aliança do Senhor. Então toda pessoa do sexo masculino deveria circuncidar-se ao 8º dia. Acontece que os judeus tornou essa circuncisão algo superior ao nome de Jesus. Eles idolatravam a circuncisão. E quando Paulo foi escolhido para falar do amor de Deus aos gentios, isso teve uma implicação muito grande, porque eles entendiam que o evangelho de Jesus não era para os incircuncisos. E Paulo começou a pregar. Mas no capítulo 10 de Atos conta a história de Cornélio, que era um centurião, o chefe de 100 soldados do regimento italiano. Esse era um homem temente a Deus e ele orava todos os dias, dava esmolas, e um dia que ele estava orando, o anjo do Senhor apareceu e mandou chamar Pedro, disse onde Pedro estava. Enquanto isso, Pedro teve uma visão do céu, Pedro era circuncidado, era dos gentios, e nessa visão, Deus mandava vários animais envolto a um lençol,
para ele comer. E ele falava, Senhor, eu não vou comer aquilo que é impuro. Por quê? Na lei de Moisés, tinha uma separação daquilo que poderia ser comido. A carne que era considerada impura. Por exemplo, o porco, que ele tem a unha fendida. Lá em Deuteronômio, narra quais são os animais que eram proibidos de comer. Então, aqueles que tinham unha fendida, como o porco, um exemplo, não poderia ser comido. E tinha vários tipos de aves que não poderiam, que eram considerados impuros. Quando Deus traz esse lençol cheio de animais impuros, e o Pedro fala, jamais, Senhor, eu não posso comer algo que é impuro. E Deus diz para ele, não considere impuro aquilo que Deus criou. Isso significou que quando ele foi convidado para ir na casa do Cornélio, para falar do amor de Deus, ele entendeu que os gentios não eram impuros porque Deus os criou. E ele falou do amor de Deus para aquela família. Em Atos 10, diz assim, quando ele estava orando, o Espírito Santo desceu sobre todos que ouviram a mensagem. E os judeus convertidos que vieram com Pedro ficaram admirados que o dom do Espírito Santo fosse derramado até sobre os gentios, pois eles ouviram aqueles gentios falando sobre línguas. No capítulo 11, Pedro é chamado a explicar para a igreja. Ele conta da visão que ele teve e conta como o Espírito Santo sobreveio sobre a família daquele centurião, que não eram gentios, e eles receberam o Espírito Santo e falaram sobre línguas. Então, a partir daí, estabelece uma perseguição interna. Enquanto havia uma perseguição externa, contra a igreja, essa perseguição interna aconteceu porque muitos deles não acreditavam que o evangelho poderia ser pregado e que o Espírito Santo poderia ser derramado sobre os incircuncisos. Pedro, mais uma vez, é preso, no capítulo 12, e ele é milagrosamente libertado da prisão e continua falando ousadamente. Paulo, convertido, a princípio ele não teve a confiança dos discípulos, mas depois Barnabé testemunha de que verdadeiramente Paulo é convertido, e Paulo começa, a partir do capítulo 13, ter as suas viagens e falar do amor de Deus. O capítulo 15 de Atos merece um destaque, que é um concílio de Jerusalém, quando alguns homens desceram lá em Jerusalém, da Judéia, e disseram, se vocês não forem circuncidados conforme o costume de Moisés, não poderão ser salvos. E nesse concílio, Paulo defende vigorosamente que Deus pode derramar o seu Espírito Santo sobre toda a carne, independente da circuncisão. Porque ele começou a pregar a circuncisão do coração. O prepúcio que recobre o órgão genital masculino deixa de ser a prioridade. É preciso tirar o prepúcio do orgulho, da vaidade do coração. Que a pessoa humilde de coração, a pessoa que reconhece seus pecados, que aceita Jesus como seu único e suficiente Salvador, ele é arrancado esse prepúcio, ele passa a também ter o direito à salvação. E aí, depois de muitas discussões, eles chegam a uma conclusão, que aqueles gentios convertidos, para eles bastavam o versículo 20 do capítulo 15 de Atos, que ele se abstivessem da comida contaminada aos ídolos, porque naquela época havia muita idolatria, as pessoas pegavam animais e sacrificavam em nome de ídolos, de deuses falsos, e depois comiam aquela carne. Então não poderiam comer, que eles se abstivessem dos animais que estavam apenas estrangulados, que não derramassem o sangue, que não pudessem comer sangue de animais, e da imoralidade sexual. Apenas 3 coisas. E eles ficaram, quando eles receberam essa carta, os gentios receberam essa carta, eles ficaram muito felizes. E a partir do capítulo 16, começam as viagens missionárias de Paulo. Eu gostaria de pedir encarecidamente que vocês leiam a biografia de Paulo, leiam as pessoas que foram convertidas
a partir da pregação de Paulo. No capítulo 17, Paulo vai a Tessalônica, e daí nós vamos ver quem é o povo tessalonicense. É aquele que recebeu as duas cartas, primeira carta aos Tessalonicenses, segunda carta aos Tessalonicenses. Quando Paulo chega em Atena, capital da Grécia, como foi? Que história aconteceu? Em Corinto, capítulo 18, em Éfeso, esses lugares onde Paulo pregou o evangelho, fundou uma igreja, preparou pessoas para ficar ali cuidando dessas igrejas. E é para lá que Paulo depois dirige as suas cartas. Finalmente, Paulo, ele é preso e ele apela para Roma, para o imperador romano. E o livro de Atos termina com Paulo preso em Roma. Mas ele pregou para reis, ele pregou para autoridades, ele pregou para muitas pessoas. Paulo é o apóstolo dos gentios, porque enquanto Pedro ficou depois pregando para os judeus, para aqueles que tinham a carta de Moisés, a quem era endereçado primeiramente a salvação de Jesus, Paulo se estende para os gentios. E aí, eu gostaria que vocês lessem essa carta, para vocês entendessem quem são os gentios, aqueles que não haviam circuncidado, que não tinham sangue judeu, mas para quem Jesus também morreu, para quem Jesus derramou o seu sangue e fez seu sacrifício. E aí, em Antioquia, diz que os discípulos foram pela primeira vez chamados de cristãos. E nós somos os cristãos de hoje. Nós somos responsáveis para dar continuidade a essa história. A partir de Atos 28, nós vamos escrever Atos 29, que nós somos os cristãos, que vamos pregar o evangelho, os cristãos circuncidados de coração, que tem o Espírito Santo de Deus, não apenas residente no nosso coração, mas presidente na nossa vida. Quando nós somos imersos na ação do Espírito Santo, para pregarmos ousadamente o evangelho. As pessoas desse século, da nossa época, também são dignas de ouvir falar que Jesus morreu, derramou seu sangue por nós. E conhecer essas histórias vão nos dar motivação e ousadia. Em nome de Jesus. Amém.